são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor,
sustenta, Senhor. Oh Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Abraça os seus familiares e cante. Senhor, a tua graça nos basta. O teu amor se aperfeiçoa na minha fraqueza. É no dia a dia que tu me moldas. É nas barreiras que se levantam diante de mim que tu testas a minha fé, que tu testas a minha força. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de luta, é um momento de guerra, é um momento de dificuldades, mas é um momento para nós que acreditamos nele, que acreditamos num Deus que nos basta, num Deus de graça e de misericórdia. É um momento de vitória, é um momento de nos levantarmos com fé e crendo de que a mudança da nossa nação vai começar por nós, através da nossa oração, do nosso joelho dobrado no chão, das nossas mãos levantadas para o céu, as nossas vozes juntas declarando a vitória e a mudança da nossa nação. Então levante sua voz, junte-se com todos da sua família e levante sua voz para cantar. Só a graça dele nos basta e só a presença dele nos sustenta. Cante. nos basta, Senhor. Tua presença nos sustenta, Senhor. Só a tua graça nos basta, presença nos sustenta. Oh, aplauda Ele, te louvamos e te bendizemos. Ouço o som das cadeias se rompendo. Posso ver o que estava morto revivendo pelo teu mover, pelo teu poder. Seus sinais se manifestarão e as portas do inferno não prevalecerão. Exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. É tempo de vivermos teus milagres. Vem unir
pelo teu poder. Teus sinais se manifestarão, as portas do inferno não prevalecerão. Exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. Exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. Vem derramar tua glória e teu poder, Senhor. Vem derramar tua glória e teu poder, Senhor, neste lugar. Vem derramar tua glória e teu poder, Senhor, minha alma clama. Vem derramar tua glória e teu poder, Senhor. Oh, 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 minha alma exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. Cante exaltado, exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. Levante a voz e cante. Exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança, tu és Jesus. Bendito Santo. Bom dia, shalom a todos, sejam bem-vindos a mais uma festa do Ágape.
E hoje nós abordaremos a marca do avivamento, famílias sacerdotais. E isso tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. Que o seu coração esteja alegre por este momento e que realmente o nosso coração seja ensinável, que o Espírito Santo possa estar ministrando ao meu e ao seu coração. Convido você a orar neste momento, entregando esse tempo ao Senhor, este incenso a Ele. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos por mais essa oportunidade de cultuarmos a Ti, de estarmos reunidos para celebrar a Tua santidade. Te convidamos, amado Espírito Santo, a ministrar ao nosso coração. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Se revela a nós com entendimento, com graça, com a unção do Teu Espírito. Nós declaramos que nós precisamos de Ti, que todas as nossas fontes provêm de Ti, que Tu és a nossa porção e que nós estamos disponíveis a Ti, que o nosso coração é uma terra boa, é uma terra ensinável. Ministra o nosso coração e nos levanta nesse tempo e nessa geração como famílias sacerdotais, como referência, como famílias que refletem a imagem de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, falando sobre famílias sacerdotais, nós vamos para o início, aonde Deus estabeleceu, aonde Deus escolheu Arão e os seus filhos para o ofício sacerdotal, e a partir dali ele estabeleceu princípios para que eles administrassem o ofício sacerdotal. Diz lá em Êxodo capítulo 28, a partir do versículo 1: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e a seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que administre o ofício sacerdotal. Então aqui, em Êxodo 28, Deus estabelece o ofício sacerdotal através da família de Arão. E é lindo esse momento, porque se você prosseguir a leitura, você vai ver que tudo foi estabelecido, cada princípio, as vestes, a forma que o azeite da unção foi feito, o ofício que era estabelecido pelos sacerdotes, tudo aquilo que eles tinham para fazer e realizar, foi estabelecido por Deus. Aqui no livro de Êxodo e continua no livro de Levítico, os princípios foram ali estabelecidos, a forma e o procedimento e esse zelo que a família sacerdotal tinha que ter também com as coisas sagradas, com as coisas santas. E quando Deus levantou Moisés para distribuir a herança às tribos, de Israel, nós percebemos no contexto bíblico que a tribo de Levi, ela foi escolhida pelo Senhor, e ainda que eles receberam cidades, não lhe foi permitido ser proprietário daquelas terras ou trabalhar na terra, porque a tribo de Levi foi separada para o ofício sacerdotal. Então Moisés, Arão, sua descendência, vem aí da tribo de Levi. E posteriormente também continuou o ofício sacerdotal, sendo sempre da linhagem ali da tribo de Levi. E a Bíblia diz que a tribo de Levi, ela foi separada para esse ofício sacerdotal e ela recebeu o próprio Senhor como a sua herança. O Senhor revelou a eles que ele seria a sua herança, que os sacerdotes eles seriam cuidados, ou sustentados, que todas as suas necessidades seriam supridas através dos dízimos, das primícias e de tudo aquilo que fosse levado à casa do Senhor, que fosse realmente ofertado e dado em resposta ali ao Senhor, como fidelidade do povo de Israel. Havia porção separada
já ali da família sacerdotal. E isso é lindo, porque os princípios não mudaram. A palavra de Deus, ela é imutável. No livro de Ezequiel, diz assim, Ezequiel 44, no versículo 28 e o versículo 30, diz assim: eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e de toda oferta, e de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei aos sacerdotes, para que se faça repousar a bênção sobre a tua casa ou sobre a tua família, em outras versões. Então o Senhor separou, o Senhor escolheu a tribo de Levi, essa ordem da tribo de Levi para o sacerdócio, e ele se preocupou com suprir as necessidades do sacerdote, e ele instruiu de que forma ele seria suprido, através das primícias, através das ofertas, era separado a porção da família sacerdotal. E hoje Deus nos levantou nesse tempo e nessa geração como famílias sacerdotais. No livro de Apocalipse 1, a partir do versículo 6 diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, Deus nos fez, Deus nos constituiu reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai, né? A Ele seja glória e para todos sempre. Amém. Então, aqui nós temos, já na nova aliança, o estabelecimento do levantar, de quando nós realmente entregamos nossa vida a Cristo, nós nascemos de novo, Deus nos constitui reis e sacerdotes, Deus nos separa. E lá no livro de Efésios também há separação específica, quando Deus constitui na sua igreja, no estabelecimento, né, do ofício sacerdotal, quando Deus levanta, Deus escolhe e separa, cada um para administrarem uma função específica, e Deus os constituiu uns para apóstolos, outros para mestres, doutores, evangelistas, pastores. Então nós vemos o zelo e o cuidado do Senhor em todo o contexto bíblico, em relação ao ofício sacerdotal, em relação ao suprimento dessa família. Mas eu quero chamar a sua atenção também à resposta que nós precisamos dar ao Senhor como famílias sacerdotais. Quero chamar a sua atenção também que os princípios da palavra de Deus não mudaram, que a lei moral de Deus, ela permanece imutável, e ainda que nós estejamos em um outro tempo, em uma outra geração, onde há muita movimentação, onde há uma modernidade, e muitas coisas são mudadas e alteradas, eu quero declarar para você que os princípios da palavra de Deus permanecem inalterados, imutáveis, e nós temos que ser sábios, temos que ser famílias instruídas, realmente santificadas e separadas para o ofício sacerdotal, com entendimento, para que não venhamos também a sofrer consequências de desobediência. Nós sabemos que se você continuar lendo, né, a partir do livro de Êxodo, continuar fazendo essa leitura, você vai observar que os filhos de Arão, chegou um momento que eles pecaram contra o Senhor, que eles não obedeceram às instruções, que eles não seguiram todos os princípios e colocaram fogo estranho e apresentaram fogo estranho no templo, né, do Senhor. E eles sofreram a consequência sobre isso. Há um outro contexto já bem na frente, quando Deus levanta o sacerdote Eli, em um outro tempo, em uma outra geração, e nós sabemos o relato bíblico que os filhos de Eli, eles profanaram o santuário, eles se aproveitaram das ofertas que eram consagradas ao Senhor, eles não agiram com sabedoria,
eles não agiram de acordo com os princípios bíblicos, com a lei moral de Deus, e isso trouxe ao coração de Deus uma tristeza, uma indignação, mas também trouxe juízo sobre o ofício sacerdotal, né, sobre a tribo de Levi. E é importante que você atente para isso, porque nós somos chamados por Deus para sermos famílias sacerdotais, mas nós temos que observar os princípios. A santidade do Senhor, ela tem que estar em nossa vida, ainda que nós não estamos usando aquela veste sacerdotal que Arão usou, né? Ainda que não esteja na nossa mitra, santidade ao Senhor, mas ela tem que estar dentro de nós, tem que ser vista essa santidade, o nosso comportamento no meio social tem que realmente transferir integridade ao Senhor. Nós temos que realmente representar essa imagem, porque nós fomos levantados neste tempo e nesta geração para sermos famílias sacerdotais, segundo o padrão bíblico, segundo os princípios bíblicos, e trazer essa imagem de Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para mais um texto, que é o texto base realmente de falarmos sobre famílias sacerdotais, que está no livro de Josué, que é uma referência para todas as nossas famílias. Então, quero convidar você para irmos lá no livro de Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14. Quando Josué convida todo o povo para lhe reatar uma aliança com o Senhor. Josué já era avançado em idade, Josué já tinha visto os milagres do Senhor, Josué já tinha entregado a herança, né, aos filhos de Israel, eles já tinham tomado posse das suas heranças, mas nesse momento, em Josué 24, versículo 14, tem algo aqui que são características de famílias sacerdotais e que eu e você precisamos ter isso impresso realmente nas nossas vidas, como marcas, como verdadeiramente identidade de famílias sacerdotais. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Aleluia. A quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E eu quero ler em uma outra versão, uma NVI, uma versão atualizada, que eu quero atentar para duas palavras que está aqui nessa versão, que é integridade e fidelidade. Diz assim aqui nesta versão: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e Naó, viviam além do Eufrates e prestaram culto a outros deuses. Aleluia. Vamos atentar aqui. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e a Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas a Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. E aqui ele começa, no capítulo 24, a trazer à memória tudo que Deus tinha feito desde Abraão, porque nós sabemos que
Abraão é considerado o pai da fé porque ele creu na promessa. E nós sabemos também que quando Deus chamou ainda Abrão, quando Deus se revelou a primeira vez para ele, que falou, sai da tua terra, Deus ali fez uma promessa. Ele falou, eu farei de ti uma grande nação e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, no capítulo 24, Josué, já idoso, já avançado em idade, estava trazendo à memória todo o contexto bíblico. E no versículo 14, que foi o que eu li para vocês, diz assim, depois que ele explicou toda a trajetória, que falou toda a história para os filhos de Israel que ali estavam, trouxe à memória, ele disse, agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Quero chamar sua atenção para essas duas palavras, que na outra versão diz sinceridade e verdade. Mas essa versão aqui nos fala integridade e fidelidade. E nós vamos ficar com essa versão. Sirvam o Senhor com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Aleluia. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Que aonde você está, que essa decisão já esteja no seu coração, que isso já seja um fato real, de você realmente declarar, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não importa o contexto, não importa o tempo, a geração, a sociedade em qual eu estou inserida, eu já decidi. Josué estava dizendo isso, eu decidi, eu tomei essa decisão. Não importa o que vocês vão escolher, não importa o que vocês vão se posicionar agora, porém eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. E isso é extraordinário, porque se você ler o contexto anterior, se você ler todo o versículo 23, né, de Josué e o 24, você vai ver que Deus já tinha demonstrado ao povo de Israel a sua fidelidade. Eles já estavam na terra prometida, eles já usufruíam da herança, e Josué, quando os chamou para esse concerto, para reatar essa aliança com o Senhor, a primeira coisa que ele declara aqui no versículo 14, depois que ele trouxe à memória todo o agir de Deus, o mover de Deus para com Israel, desde Abraão, ele chega no versículo 24 e diz, agora, pois, temei ao Senhor. Então eu quero, a partir dessa palavra, temor do Senhor, declarar para você que as famílias sacerdotais, essa marca do avivamento, ela está estabelecida no temor do Senhor. Que a primeira característica, a primeira referência de famílias sacerdotais é temor do Senhor. O temor do Senhor, que realmente esse amor, essa reverência, não é o medo, né? Não confunda temor com medo ou pavor, ainda que Deus seja juízo e ele também tem que ser temido pela sua justiça, pela sua grandeza, por sua fidelidade. Mas esse temor do Senhor vai muito além disso. Há uma reverência, há um respeito e há uma santidade declarada a Ele, quando nós realmente entendemos que Ele não é um igual ao nosso, mas que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que nos remiu, aquele que nos constituiu reis e sacerdotes, através de Cristo. E estabeleceu as nossas famílias e convidou a minha família e a sua família para voltar ao princípio original, ao que ele estabeleceu na sua palavra em relação ao padrão de família, que são conceitos e padrões imutáveis, que são princípios que
ultrapassam gerações. Então ele disse: temei ao Senhor. E ele continua: e servi ao Senhor, versículo 14, aleluia, e sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Então aqui, temor ao Senhor, integridade, fidelidade. O tripé, né? Tripé, mais ou menos assim a palavra, ou a base de famílias sacerdotais. É o que realmente sustenta famílias sacerdotais. Temor do Senhor, integridade e fidelidade. Então, nós sabemos que essa palavra integridade, né, no seu significado, ela vem aquilo que é inteiro, aquilo que é total, a plenitude. Sirvam ao Senhor com as suas famílias de forma inteira, de forma integral mesmo, com todo o coração, com toda a alma, com toda integridade. Sejam íntegros. E fidelidade, que é uma outra característica que nos chama ao compromisso, ao comprometimento, à aliança verdadeiramente. Então nós sabemos que fidelidade já tem a ver com lealdade, com ser fiel, com assumir compromisso com Deus e com pessoas, com honra às autoridades delegadas, com realmente cumprir os princípios da palavra de Deus. Então, quando Josué chamou o povo aqui para esse concerto, ele estava falando ao povo: temei ao Senhor, sirvam a Deus com integridade e fidelidade, deitem fora os deuses, se porventura ainda há, né? Deuses que os vossos pais serviram, deuses que acompanharam a trajetória em todo esse tempo. Então ele trouxe toda a memória do que tinha acontecido, mas ele também foi bem claro: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Escolhei hoje a que Deus vocês vão servir. Se vai ser os deuses, né, do Egito, se vai ser os deuses que vocês têm encontrado nessa terra. Escolham, porque Deus já cumpriu a sua palavra, Deus já foi fiel naquilo que ele declarou a Abraão, ele já entregou a herança. Vocês não precisam mais mentir ou querer enganar Deus, vocês precisam agora ser leais, ser íntegros, ser verdadeiro e decidir. Então, hoje o Senhor nos chama a uma decisão. Decidam de uma vez por toda quem vocês vão servir. Assim como Elias, né, que teve aquele confronto com o povo de Israel diante do altar que ele estabeleceu, que ele restaurou e que o Senhor respondeu com fogo. Naquele momento também Elias confrontou o povo e disse: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam Baal, mas se o Senhor é Deus verdadeiramente, sirvam a Deus de todo o coração. Então a mesma coisa Josué estava fazendo aqui, estava trazendo à memória o que Deus já fez. Deus já cumpriu a promessa, vocês já estão no lugar estabelecido e agora vocês são convocados a serem verdadeiramente famílias sacerdotais, a cumprir, né, o chamado de Deus para a vida de vocês, a serem referência. E naquele momento que eles foram confrontados ali, Josué deixou bem claro: portanto, ou quanto a mim, porém, não importa o que vocês vão decidir. Não importa se vocês vão continuar servindo a outros deuses, ou se vocês verdadeiramente farão uma aliança com o Senhor e vão se desfazer de todos esses deuses, né, de toda a idolatria, ou de tudo aquilo que ainda prende a sua casa. Você sabe a área que você ainda está preso, se porventura está preso a algo. Mas ele disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que verdadeiramente, assim como Josué, eu e você possamos hoje declarar que não importa o contexto que nós estamos inseridos, que mesmo que a linhagem da família sacerdotal
tanto de Arão como de Eli. Em alguns momentos eles pecaram, em alguns momentos eles foram destituídos do ofício sacerdotal porque profanaram, porque colocaram algo profano em lugares santos, porque não vigiaram, porque não temeram a Deus. Mesmo que isso aconteceu, mesmo que há esse fracasso nessa linhagem sacerdotal da tribo de Levi, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que esse posicionamento ele exista, que ele seja real na minha vida e na sua vida, porque os princípios estabelecidos por Deus, lá no livro de Êxodo, lá no livro de Levítico, em todo o contexto histórico sobre a família sacerdotal, os princípios não mudaram. Aleluia. E a bênção também estabelecida por Deus para quem obedece os princípios, para quem anda no seu caminho, para quem instrui os seus filhos, como a palavra de Deus diz que nós como pais, nós como famílias sacerdotais temos que instruir os nossos filhos, temos que ensinar, está lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9, ensinem os seus filhos, instruam, levantando ou andando ou sentando à mesa, que realmente estejam nos umbrais das vossas casas a lei do Senhor, que esteja gravado no coração, que realmente os princípios estejam dentro de vocês e que vocês instruam seus filhos, porque a família sacerdotal não está se referindo aqui apenas a um homem ou a uma mulher, mas está se referindo a uma família, a uma linhagem sacerdotal. Então nós temos que receber os princípios da palavra de Deus e caminhar debaixo de princípio e realmente alinhar as nossas famílias às características, aquilo que estabelece, aquilo que torna visível realmente a nossa casa como famílias sacerdotais. Que haja em nós o temor do Senhor, a integridade e a fidelidade. Então, nesse momento lindo da vida de Josué, já próximo à sua morte, se você continuar o livro de Josué, um pouco mais, uns anos após ele vai descansar, e a resposta desse povo a Josué foi de que eles serviriam ao Senhor, de que a família deles estariam realmente servindo ao Senhor, que eles não iam deixar de servir a Deus, que o coração deles estava ali com Deus, e eles foram então, colocaram algo ali como testemunho. Josué escreveu as palavras, deu testemunho sobre o que eles estavam fazendo ali, reatando a sua aliança. Mas quando você prossegue, quando você vê o contexto bíblico, lá em Juízes, depois da morte de Josué, já em Juízes 2, versículo 7, diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e de todos os dias dos anciões que prolongaram seus dias depois de Josué, e que viveram e viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo de Moisés, com a idade de 110 anos, e o sepultaram. E a gente percebe aqui, já no versículo 10, se você prosseguir, que infelizmente os filhos de Israel se desviaram da aliança. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, depois que todos descansaram daquela geração, e outra geração após ele se levantou, no versículo 10, nem tão pouco a obra que fizera Israel, que não conheciam a história, o que aconteceu aqui. Por isso que eu e você temos uma responsabilidade sacerdotal, mas nós temos também uma responsabilidade geracional. Então, se você atentar para o livro de Juízes, capítulo 2, você vai ver que após a morte de Josué, após a morte dos anciões, de toda aquela geração que estava com ele, quando morreu toda aquela geração e se levantou uma outra geração após eles que não conhecia o Senhor. Então, houve uma falha geracional aqui
depois de Josué, depois dos anciões, uma das famílias sacerdotais, naquele contexto, naquele tempo, não cumpriram o legado geracional. Não cumpriram esse legado de deixar realmente um legado positivo a respeito da herança do Senhor, porque diz que se levantou outra geração que não conhecia o Senhor e fizeram os filhos de Israel que parecia mal ao Senhor e serviram aos Balaíns. Então eles caíram novamente, eles deixaram os princípios da palavra de Deus novamente, depois que Josué morreu e depois que toda aquela geração descansou. Então eu quero nesse dia chamar a sua atenção para o nosso posicionamento como famílias sacerdotais. Como nós estamos realmente procedendo em relação ao cumprimento da promessa, em relação a sermos famílias de referência, famílias que temem ao Senhor, que caminham em integridade e fidelidade, porque isso gera honra, honra às pessoas, honra aos princípios, honra aos sacerdotes, honra aqueles que foram levantados para cuidar de nós. Então esses são princípios imutáveis da palavra de Deus. Como nós temos nos posicionado a isso, mas de que forma nós estamos também lidando com a questão geracional. Nós temos que formar pessoas, nós temos que gerar, famílias sacerdotais, nós temos que realmente ter entendimento sobre sucessores, sobre homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estarão após mim, após você, em legado transferido. Tudo isso está nesse contexto de famílias geracionais, desse ofício que Deus nos entregou de realmente fundamentar a nossa casa nos princípios da palavra de Deus, entendendo de princípios e também de gerações. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então eu quero novamente frisar aqui que os princípios não mudaram, que os fundamentos da palavra de Deus são os mesmos, que a visão de Deus, o padrão de Deus em relação à família, ele continua inalterado. Então, ainda que nós estejamos vivendo em um contexto geracional, onde muitas coisas mudaram, onde a modernidade chegou, nós temos que atentar para os princípios bíblicos, para não pecarmos contra o Senhor. E eu quero ler um texto com você no livro de Efésios, em relação à família. Vamos lá para o livro de Efésios. Aqui no livro de Efésios, aliás, no capítulo 5, no livro de Efésios, capítulo 5, eu quero ler o versículo 23 e depois o 32. Diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. No versículo 32 diz: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, aqui no livro de Efésios, nós temos o conceito de família. Capítulo 6 vai continuar falando a respeito da obediência dos filhos. E aqui no capítulo 5, Deus estabelece o conceito de família, que nós podemos dizer, o conceito da família sacerdotal, é esse conceito bíblico que está aqui, aonde ele estabelece baseado em Cristo, no amor de Cristo e a igreja, como ele diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então a nossa família é para ser a imagem, é para ser a referência de Cristo para com a igreja, ou seja, do amor de Cristo para com a igreja. Assim deve ser o amor, da aliança, o amor, o relacionamento conjugal. O marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, capaz de se entregar por ela. Da mesma forma, a mulher ama, respeita e é submissa a esse marido em amor, em alegria, por entender este princípio de ajudadora, de auxiliadora,
entendendo que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Esse princípio não mudou, e é lindo quando você vê os princípios de Deus concernente à família, que ele coloca tudo em ordem. E essa parte de submissão, que muitas vezes é tão mal interpretada por alguns pensadores dessa geração que nós estamos, vendo essa questão de submissão como algo que é subjugado, ou que é menor, ou que é inferior. Deus está revelando na sua palavra que, pelo contrário, a mulher está sendo colocada em uma posição de honra, em uma posição de proteção, de cuidado e de zelo pelo seu marido. E que essa submissão em amor é uma forma de dizer ao esposo: eu estou aqui, estamos juntos nesse processo, eu sou aquela que te sustenta. E eu acho lindo essa parte quando ele diz: esse é um mistério, digo porém a respeito de Cristo e a igreja. E ele estabelece ali o princípio bíblico da família, da reverência, do amor e do cuidado. E eu quero, de uma forma muito simples, trazer talvez um entendimento que pode, talvez você nem compreenda, mas é uma forma de interpretar essa palavra submissão de uma forma simples para um contexto diário. Então, submissão para mim, né? Submissão para mim não é estar abaixo do meu marido. Pelo contrário, é uma submissão em amor, porque eu quero que você atente para essa palavra, submissão. Na minha visão, é o meu marido que tem uma missão. Então, o meu marido tem uma missão e eu tenho uma submissão de apoiá-lo, de encorajá-lo, de sustentá-lo para o cumprimento da missão. De forma que nós somos um. Então, se nós somos um em Cristo, se nós somos um em aliança, se Deus nos constituiu reis e sacerdotes para esse tempo, então nós somos um em uma única missão. Qual é essa missão? Marcar a nossa geração e deixar um legado para a próxima geração. Então, quando você entende submissão dessa forma, né? Quando você entende que o seu esposo, o seu marido foi chamado para uma missão, e você também, mulher, pastora, serva do Senhor, você tem uma submissão de ajudá-lo, de auxiliar, de estar com ele, de estar apoiando, e que nós somos um neste processo, e que Deus nos levantou para isso, para sermos família de referência para outras famílias, para trazer o princípio original de que o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, e que ambos se tornam um, e que esse amor, esse respeito é tão grande, tão sublime, que esse amor incondicional até, que esse marido amará a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, capaz de entregar sua própria vida por ela. E que a mulher honrará este marido, que a mulher será auxiliar ou ajudadora, e que ambos se tornam um para o cumprimento de uma missão. Tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais simples. Então, novamente frisando que os movimentos mudaram, a sociedade mudou, a modernidade chegou, mas os princípios são imutáveis. A palavra de Deus não muda, Deus se move, mas a palavra de Deus não muda. Então, o fato de eu e você estarmos inserida em uma sociedade onde parte dessa sociedade não tem característica de integridade, de fidelidade, não temem a Deus, não honram a Deus, ainda que nós estejamos inseridos nesse contexto, isso não me dá direitos ou legalidade ou desculpas para ser da mesma forma. Pelo contrário, Deus nos estabeleceu, Deus nos chamou para sermos famílias sacerdotais, para sermos luz do Senhor. Então é através da minha família e da sua família que os princípios do reino vão realmente fazer diferença no contexto social que nós vivemos.
Não é porque fazemos parte de uma geração onde a prostituição, o adultério são vistos como algo comum, são tidos como algo que é natural, que acontece. Isso não nos dá nenhum direito, nenhuma legalidade. Isso não nos dá nenhum motivo para agir de tal forma, porque somos famílias santificadas ao Senhor. Porque somos famílias sacerdotais. Porque os princípios de santidade ao Senhor, de temor a Deus, de integridade e fidelidade estão em nós, dentro de nós. Então, nossas famílias sacerdotais, nesse tempo e nessa geração, precisam ser luz. Porque a escuridão nada mais é do que a ausência da luz. Então, quando a minha família, quando a sua família se levantar com as características de famílias sacerdotais, nós seremos vistos pelo contexto social, pelo meio que nós estamos. E aquelas famílias que estavam fragilizadas, que estavam sofrendo por algum ataque do inimigo, por alguma perversão, por algo que alcançou este relacionamento de aliança, por algo que contaminou, quando elas virem em nós a referência de famílias sacerdotais, elas serão tocadas. Elas desejarão ter a família que nós temos. Elas desejarão ser como nós somos. Nós precisamos ser luz. Nós precisamos ser o sal da terra nessa geração. Nós precisamos, de fato, sermos famílias sacerdotais. Nós precisamos, de fato, termos compromisso de aliança. Nós precisamos honrar as pessoas e sermos pessoas íntegras, porque o reino de Deus, ele vai subjugar todas as coisas, ele vai converter todas as coisas a Cristo, através da igreja. O reino de Deus, ele não será influenciado, ele não será abalado por essas coisas, porque o reino de Deus está dentro. O reino de Deus está em nós, e o reino de Deus aflorando através da igreja, resplandecendo através da igreja, ela vai subjugar. Esse reino de Deus vai realmente confrontar a sociedade. O reino de Deus vai se tornar realmente visível e manifesto e vai trazer transformação. Eu creio que famílias serão redimidas, que famílias serão restauradas à imagem de Cristo nesse tempo e nessa geração, através da minha família, da sua família, que tem se posicionado como famílias sacerdotais, que tem realmente entendido de princípios imutáveis da palavra de Deus, que realmente tem entendido de propósito e que vê a aliança do casamento como algo sublime, como algo revelador, algo tão extraordinário que foi comparado, este mistério foi comparado em relação a Cristo e à igreja. Então, quando nós entendemos que essa aliança conjugal, ela tem uma origem no céu, ela tem uma origem em Deus, e que esse é o princípio, que esse é o padrão de Deus para as nossas famílias, que verdadeiramente a imagem de Cristo resplandeça em nós e que o sacerdócio seja, o ofício sacerdotal seja realmente administrado por homens e mulheres ungidos, separados, escolhidos, por famílias sacerdotais que são ou serão referências. E teremos uma preocupação não só de trazer a memória, não só de instruir o povo, mas também de levantar sucessores, porque nós vemos no contexto bíblico, na história bíblica, as quedas de Israel e o fracasso do sacerdócio levítico por desobediência, por transgressão. Mas louvado seja Deus, porque Ele sempre age de uma forma
além da nossa limitação humana. Ele sempre age operando infinitamente mais. Então nós vemos também que Deus levanta a ordem sacerdotal de Melquisedeque, bem antes, lá no contexto de Abraão, que Deus levanta Melquisedeque ali como sacerdote, que vem até Abraão com pão, né, com a unção ali que o abençoa. E a Bíblia revela que Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que ele vem dessa ordem e que nós estamos impregnados nessa ordem de Melquisedeque, nesta unção que vem através de Jesus, que Jesus já vem, no caso da descendência da tribo de Judá. Então nós vemos um agir sobrenatural de Deus restaurando a unção sacerdotal, restaurando o sacerdócio. Então, assim como Melquisedeque não tinha origem, não sabemos o início e o fim, nós também podemos receber isso para a nossa vida, que a origem sacerdotal da nossa família é uma origem que vem do céu. É algo que foi estabelecido por Deus. Nós podemos crer nas promessas que Deus nos escolheu, que Deus nos ungiu e que Ele estabeleceu as nossas famílias para sermos famílias sacerdotais, segundo a ordem de Cristo, com esta unção de Cristo sobre nós, e que nós iremos então ser a imagem de Cristo na terra, seremos a referência que a sociedade está gritando à procura, né? Como diz a palavra de Deus, que a criatura busca com expectativa, há um desejo por uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E nós somos esses filhos de Deus, amém? Nós somos essas famílias sacerdotais. Nós fomos escolhidos para este ofício, e que você possa receber essa palavra no seu coração, que você se alegre e você possa compreender sobre os princípios, sobre a origem desde Arão, e que os conceitos de Deus não mudaram, o princípio não mudou, se transgrediram, se pecaram, as consequências vieram, mas a palavra de Deus permanece imutável, amém? A palavra de Deus dura para sempre, de geração em geração. Deus é um Deus de aliança, e as famílias sacerdotais, elas são levantadas, e elas são supridas. A nossa herança vem do Senhor, amém? Receba isso no seu coração, que a nossa herança vem do Senhor, que todas as nossas fontes provêm de Deus, que Deus está cuidando de tudo que diz respeito a nós, contanto que nós apenas sirvamos ao Senhor com temor, com integridade e com fidelidade, tá? Vou deixar de tarefa de casa para você, depois você lê Apocalipse 3, que fala quando o anjo escreveu à igreja de Sardes e chamou a atenção para algumas obras que a igreja estava praticando, que não era lícita, e que muitas vezes dizia que estava viva, mas que estava morta. Mas no versículo 4 ele diz que havia em Sardes algumas pessoas, que havia em Sardes um remanescente fiel, que havia em Sardes pessoas íntegras, que realmente tinham lavado suas vestes no sangue do Cordeiro e que não perderiam a sua herança. Então, nós podemos declarar, assim como Josué declarou, que ainda que algumas pessoas, ainda que algumas famílias sacerdotais, em algum ponto da caminhada se desviaram, em algum ponto da caminhada se perderam, pecaram contra o Senhor e já não estão servindo a Deus, mas nada disso pode nos impedir de prosseguir, porque é uma decisão pessoal. Assim como Josué decidiu, eu e a minha casa, ou eu e a minha família serviremos ao Senhor, você tem essa oportunidade, nesse dia, de falar a mesma coisa. Não importa o contexto,
não importa a geração, não importa o século que nós estamos. Deus é um Deus de aliança e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente dia, que você assuma a posição de família sacerdotal e que você seja uma referência para outras famílias e que você cumpra os princípios e que essas 3 características sejam visíveis na sua vida, no seu ministério, para que construa um legado sólido, temor do Senhor, integridade e fidelidade ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, com o propósito de ganhar todas as nossas cidades e o mundo para Jesus.
justiça e
tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor. A tua igreja te adora. E canta ele, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a ele. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Cante a ele o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante a ele, a igreja adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez. A tua igreja te adora.
você e eu. Venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. E ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. Nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos, uma espada em suas mãos, e cavalga num cavalo branco ao redor dessa nação. Você e eu, venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Nós dizemos sim, Senhor. Iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós dizemos sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos